Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Dos notas previas. La primera para pedir disculpa por mi portuñol. Creo que es más fácil tentar hablar algo parecido con el castellano do que hablar en portugués, porventura más difícil para nos entendermos. Y la segunda es una palabra de reconocimiento y de agradecimiento, en primer lugar al ingeniero Robert Godo, por la invitación, al presidente del Observatorio Económico Sostenible, porque realmente es una oportunidad única de partilhar con vosotros mi experiencia en este dominio y una oportunidad ainda mejor para conocer vuestra realidad, vuestras experiencias, vuestros problemas, porque quien, como eu, le gusta conocer y trabajar nestas áreas tem que aprofundar outras experiências, outras realidades para poder mejorar su trabajo. Mi presentación tiene un único objetivo. Que es únicamente de vos hablar de mi experiencia en Portugal. Durante casi 15 años trabajé en la administración pública, en el Ministerio de la Planificación Territorial, donde tuve varias responsabilidades y fui director regional del norte de Portugal de la administración local. Conozco relativamente bien la problemática de los municipios, de la municipalidad. Más tarde, como aquí le dijeron, fui profesor en la Universidad de Trás-os-Montes, una universidad del interior norte de Portugal, donde soy todavía, ainda hoy, profesor, y recientemente tengo una experiencia política como miembro del Congreso, donde pude conocer la otra parte de toda esta problemática compleja y muy difícil, que es la problemática de la planificación y del ordenamiento del territorio. O sea, no pretendo hacer una reflexión académica, muito menos una reflexión puramente política, mas parece que vos puedo transmitir una reflexión que combina varios prismas y varias percepciones, porque hay algo muy importante en este dominio de la planificación y del ordenamiento del territorio, que para mí es un problema que tiene estas tres dimensiones: una dimensión técnica, una dimensión científica y una dimensión política. Y si nosotros alguna vez pensamos que es posible únicamente valorar una das perspectivas, nunca habemos de conseguir hacer un buen trabajo. El ordenamiento del territorio es para mí una mezcla de estas tres dimensiones y es muy importante saber combinarlas de una forma inteligente para alcanzarmos nuestros objetivos. Não vengo trazer-lhes dar cursos ou fazer um discurso académico, como dizia, unicamente partilhar esta reflexão, que pode ter interesse ou não para vosotros e para a realidade que atravessa Guatemala. Todavía, creio que muitos dos problemas e das situações que eu vi durante a manhã me recuerdam hace 20 años, cuando empezamos a hacer lo mismo camino y a preparar los primeros planos territoriales. Y por tanto puede ser que al final, en una charla más aprofundada, podamos trocar estas experiencias y discutir algunos dos puntos. Muy rápidamente, julgo que é importante dar-vos 3 ou 4 notas sobre Portugal, senão é muito difícil falar-vos de uma realidade se não partilhamos uma informação básica. Portugal é um país que tem uma área de 92.256 kilómetros, tem uma parte continental e tem 2 grupos de islas no Atlântico, Açores e Madeira, tem uma população que ronda los 10 millones y medio de habitantes, mas tiene una queda acentuada demográfica hace una década. Tiene otra realidad muy importante, que es una diáspora en todo el mundo, mas sobre todo en Europa, también en Venezuela. En este momento hay un problema muy
complexo porque temos mais de 400.000 portugueses ou de segunda e terceira geração em Venezuela, em África do Sul, em Estados Unidos. O sea, hay una diáspora que tiene una relación económica, familiar, social, cultural con el país, que es un dado importante. Es un país com uma densidade média elevada, mas veremos que é uma densidade falsa. Na verdade, há uma grande concentração de população, de recursos e de atividades numa parte muito pequena do país. Tem uma economia que tivemos alguns problemas recentemente com a intervenção do Fundo Monetário Internacional, uma crise muito aguda, mas tem uma situação económica, enfim, que é a média dos países do mundo, uma renta per capita da ordem dos $21.747, que é uma posição do mesmo tipo, e em termos de desenvolvimento humano é um país também medianamente classificado, com um índice de Gini que mede, sobretudo, como lo sabem, creio que todos, as asimetrias sociais e de renta entre os grupos mais arriba e os mais abaixo, ainda muito desigual e com problemas sociais ainda muito importantes. Há 4 momentos políticos, ou 4 grandes regimes na história recente de Portugal. Creio que todos terão uma ideia que em 74 tivemos uma revolução militar que instalou a democracia, conhecida como a Revolução dos Claveles, mas tivemos durante quase 50 anos, 48 anos, uma ditadura civil com um regime muito com tendências fascistas e muito autoritário, muito centrado na defesa das colônias em ultramar, com problemas muito graves e que deixou o país num estado de desenvolvimento muito tímido e com problemas sociais e económicos muito graves. Uma parte da imigração recente se foi à Europa nos anos 60, exatamente porque o país bloqueou, o regime bloqueou o desenvolvimento económico do país. E depois temos uma experiência anterior, numa república que foi, o regime monárquico, a monarquia se acabou em 1910, tivemos alguns anos de república com muita estabilidade e a monarquia liberal, ou seja, o fim do modelo mais duro e mais rígido da monarquia é desde 1820. Porque estes dados são importantes para perceber à frente algumas outras questões. Em termos administrativos, nós temos um Estado unitário muito centralizado, muito centralista. Temos 5 regiões plan que foram instituídas nos anos 70 do século passado. São regiões de planeamento que têm uma estrutura da administração central, mas tem também alguns órgãos, algumas estruturas mais participadas, por exemplo, um conselho regional onde estão os alcaides e os representantes da sociedade civil. Há 5 no país. Tem importância em matéria de planificação territorial, em matéria de desenvolvimento, porque cada uma tem um plano, e em termos de União Europeia, como há uma alocação de fundos financeiros para as zonas mais atrasadas, o norte, o centro e o Alentejo são regiões que têm diretamente benefícios da política de coesão da União Europeia e são muito importantes para financiar um conjunto de inversões públicas e apoios ao setor industrial e às atividades económicas. Temos depois 20 comunidades intermunicipais, que estão todas instituídas, têm uma estrutura de direção com um alcaide, que é o presidente, e um conselho onde estão todos os alcaides de los municípios que integram a mancomunidade, mas também têm uma estrutura com membros eleitos por cada conselho. Ou seja, há uma assembleia intermunicipal que tem uma estrutura de acompanhamento e fiscalização das atividades políticas. E temos 2 áreas metropolitanas que têm uma estrutura, o Porto a norte e Lisboa a sul, que têm a mesma filosofia, mas têm competências e intervenções diferentes. E depois temos um modelo municipal com 308 municípios em todo o país, continente e nas islas,
y cada municipio tiene una estructura muy antigua, por lo menos del tiempo de la estructura de la iglesia. Inicialmente se llamaba parroquia. Es una estructura que es una estructura política, tiene un alcaide, funciona en las ciudades, funciona en zonas de varios barrios, y en las zonas rurales es una circunscripción territorial que tiene algunas competencias, muy pocas, pero sobre todo tiene una función muy importante, porque los alcaides de las parroquias tienen asiento directo en el Consejo Municipal. O sea, hay una relación directa entre cada pedazo del territorio y los órganos de decisión municipal. Son municipios con alguna dimensión, hay muchos desequilibrios, mas es una estructura que tiene algunas vantagens y, sobre todo, a nosotros nos permitió, cuando se instaló la democracia parlamentaria, de consolidar el poder local. Antes, los alcaldes eran nomeados directamente por el gobierno y no había práctica, no había experiencia de una democracia local efectiva. Este modelo tuvo una buena experiencia y funcionó muy bien, mas está en un momento de algum limite em termos de eficácia e, sobretudo, do seu funcionamento. Em termos do país, e muito rapidamente, Portugal é um país pequeno, tem norte muito montanhoso, sul de muitas mais planuras, tem, sobretudo, uma área agrícola e florestal muito importante, sobretudo de bosque, que ocupa a grande maioria, e há uma concentração muito forte de la población en la zona litoral, como veremos, y hay una grande desigualdad en términos de recursos naturales y de recursos productivos. Siendo un país muy pequeño, tiene una diversidad ecológica, climática, en fin, mesmo en términos de paisaje, muy grande. Como es un país que tiene una orientación norte-sur, tiene varias, sobre todo hay una zona atlántica com influências del océano, e há outra zona tipicamente mediterrânea. Mesmo tendo contacto com o Atlântico, tem, em termos de produções agrícolas, em termos de condições, por exemplo, os incêndios florestais que vivimos o ano passado, sobretudo porque a floresta é, sobretudo, uma floresta mediterrânea. É um país que tem nós temos outros um grande problema. 1/3 do território tem 2/3 da população. Há um despovoamento e uma desertificação de toda a zona interior. Os cartogramas que estão ao centro mostram que a zona roja tem a parte mais importante da população e toda a outra há um desequilíbrio enorme. Tiene varias explicaciones, vamos a hablar de algunas. Es una realidad que no es muy diferente en la península ibérica. La península tiene también una concentración en torno de Madrid, algunas zonas en la costa, sea en la costa atlántica, sea en el Mediterráneo. O sea, es una característica que tiene que ver con la geografía, con la economía, también con la historia. Por ejemplo, no caso portugués, el facto de nos siglos XIV, XV y XVI, con toda la zona de descubiertas, hay una gran concentración en torno de Lisboa. Y hoy Lisboa y Porto tienen 40% de la producción del Producto Interno Bruto y tienen 30% 30-40% de la población y 40-50% del producto. O sea, hay una macrocefalia en torno de estas dos áreas metropolitanas que crea un problema de distorsión muy grande en todo el territorio. O sea, esta configuración geográfica, económica, demográfica es un apelo a una política de ordenación del territorio, porque la ordenación del territorio tiene una dimensión de distribución de personas, actividades y otro tipo de recursos en el territorio, y después tiene una dimensión de más planificación física. Portugal tiene una historia, como otros países europeos, bastante larga en términos de ordenación del territorio, sobre todo en términos de producir leyes e instrumentos para planear o territorio. Los primeros
apareceram no século XIX, final do século XIX, e depois no século XX, até os anos 70, há um conjunto de primeiras tentativas, mas sem grande importância. O primeiro passo foi em 70 e 71, com a Lei de Solos, que define um conjunto de princípios e de regras para a utilização de los solos, dos suelos e da urbanização, com os primeiros planos. E depois, nos anos 80, foi quando, já em democracia, com a entrada na Comunidade Económica Europeia, como era então, os primeiros planos apareceram em 1982 e foi a primeira tentativa de criar um sistema de planeamento que fosse bottom-up, isto é, como nascendo de baixo para arriba. Veremos os resultados que tivemos. Em 87 tivemos já na Comunidade Económica Europeia a primeira lei de bases do ambiente. Todavía não conozco bem a regulamentação e o ordenamento jurídico em Guatemala e nos países de Centroamérica. Mas em Europa e em Portugal em particular, a ideia de uma lei de bases é, sobretudo, ter um conjunto, agregar um conjunto de leis e de diplomas legais que tenham a ver com o tema e criar uma estrutura com uma estratégia, um pensamento e uma visão global e, ao mesmo tempo, com um único marco de enquadre para esse setor. 87, primeira lei de bases. 88, o primeiro plano regional. La zona del sur, el Algarve, es una zona que tiene una presión turística muy fuerte y había la idea que los municipios solos no podían querer o implementar una estrategia de planificación y ordenamiento del territorio sin una visión regional. Y fue la primera tentativa de un plano regional. Después, en 89, hay una idea que creo que é muito importante, foi o Ministério da Agricultura definiu para todo o país a reserva de solos agrícolas. A ideia foi criar uma delimitação física com regras, com um marco muito legal, muito específico para proteger os suelos agrícolas de alto potencial produtivo. E, desde então, esta reserva é muito importante para conservar uma parte substancial do potencial produtivo do país, sobretudo porque não havia e não há muita quantidade de solo agrícola com esse potencial. Nos anos 90, começou a segunda fase dos planos municipais de ordenamento do território. Foi criada, em 90, uma reserva ecológica nacional, a exemplo da reserva agrícola, que tem como função proteger os solos de risco ou com uma característica ou um interesse especial. Por exemplo, as zonas de infiltração para proteger a alimentação dos aquíferos e criar uma zona que permita que o sistema hidrológico nacional tenha um funcionamento adequado. Zonas de grandes pendentes com problemas de erosão ou com problemas de deslizamentos. Zonas que tenham outras funções, nomeadamente determinado tipo de paisagens ou determinado tipo de bosques que são importantes. Por exemplo, el corcho, como se llama la árbol es el roble, tiene una importancia económica muy grande en algunas regiones y la reserva ecológica protege esos bosques o esas áreas productivas especiales que no son agrícolas. Bueno, em 95 planos especiais de ordenação do território, que são planos, por exemplo, para as cuencas ou para as zonas, para a orilla da costa, que são planos que os ministérios têm a responsabilidade de desenvolver e lo podem fazer no quadro ou no marco que esta lei estabelece. E a fase mais recente, que começa no ano 98, quando foi a primeira lei de bases, que tem uma visão global da ordenação do território e tem um conjunto de instrumentos com um sistema muito complexo, mas ao mesmo tempo com uma visão clara da responsabilidade de cada um dos agentes, dos objetivos, das funções, etc. Este sistema
foi revisado há 3 años y bueno, mas la filosofía es prácticamente la mesma, hay algunos ajustes y entre tanto hay sobre todo la avaliación ambiental como exemplo do que foi dito aqui numa outra intervenção, que é uma parte importante. De um ponto de vista histórico, pensando ao contrário, nós pensamos com o Ministério da Agricultura preocupado com as questões de planificação e ordenação do território. Há uma dimensão agrícola e uma dimensão depois ambiental e hoje temos sobretudo uma política pública de ordenação do território, porque é disso que se trata, que está em Portugal e nos países que têm costa, que têm mar, de integrar a ordenação do território com a ordenação dos recursos marinos. Para ter uma ideia, a zona económica exclusiva de mar em Portugal vale 10 vezes mais que o território nacional, sendo a economia do mar um potencial de desenvolvimento no futuro enorme e tendo características muito particulares, é importante integrar este recurso do mar em la política nacional de ordenação do território e é isso que nos últimos 4 ou 5 anos em Portugal temos feito. Bom, muito rapidamente vou-vos falar do modelo para entender um pouco qual é a filosofia que marca a política de ordenação do território e, sobretudo, os sistemas de planificação territorial. Com base nas leis de base, sobretudo na primeira, esta última é muito recente e não há dados para falar, mas vai num sentido muito próximo da primeira. Creio que não perderemos muito tempo falando nos princípios, nos âmbitos, objetos, porque as apresentações da manhã vão no mesmo sentido. Creio que há um vocabulário, que há uma visão muito próxima em todos os países, em Europa, em América, em Centro-América. Praticamente todos os países têm hoje um discurso, um vocabulário, uma visão daquilo que é a ordenação do território e as políticas de ordenamento do território muito similares. Mas há 3 princípios que me parecem que vale a pena relembrar. A ideia da sustentabilidade é um princípio importante e que é necessário organizar o território e planificar seu uso para não somente numa perspectiva de conservação e de proteção, mas também numa perspectiva de competitividade. Há uma ideia de que a ordenação como política pública obriga a vários instrumentos de diferentes níveis, diferentes natureza para poder ser eficaz e que é muito importante a regulação não somente entre os diferentes níveis da administração pública, mas também entre a administração pública, seja local, regional ou nacional, com os diferentes interesses, sejam as comunidades, os representantes da sociedade civil, económicos, culturais, sociais, etc. E aqui me permito dizer que os mesmos problemas que falavam, que eu creio ter percebido esta manhã, lo temos em Portugal. Nossos modelos de governo são muito similares, porque há uma lógica muito de ministério ou de setor que prevalece sobre uma lógica de governança. As empresas, há muitos anos, que introduziram mecanismos de articulação, coordenação, de governança que permitem articular os diferentes interesses e os diferentes domínios de atividade. Em los governos e las administrações públicas, nós temos problemas muito complicados porque há uma lógica setorial muito vertical que é incompatível com uma política de ordenação do território eficaz. Mas voltaremos a falar. Quanto aos fins, são parecidos, não vou perder muito tempo com eles. Organizar o território, valorizar, aproveitar recursos, qualidade de vida, reabilitar. Há muito importante que é o da proteção civil da população. Muitas vezes nos olvidamos que o cambio climático veio a introduzir e a trazer este tema com uma atualidade muito mais forte.
Nosotros en Portugal tenemos varios problemas como los incendios forestales, como inundaciones, como problemas de natureza diversa e uma das causas mais importantes foi que os planos que tivemos hasta agora muitas vezes não valoraram a dimensão da proteção civil e não trabalharam com o critério e com a dimensão científica todo este problema. E é importante porque creio que esta é a parte que vai colgar a el novo desafio que é utilizar a planificação territorial para mitigar ou combater os impactos dos cambios climáticos. Bom, há conjunto de princípios que também são compartidos por todos. Há dois, e foi importante porque eu os ouvi várias vezes durante a manhã. É a segurança jurídica. Não sei o que passa em Guatemala. Em Portugal, dos problemas maiores é que todos os governos cambiam as leis várias vezes durante todo o tempo. Não há estabilidade jurídica. E como não há estabilidade jurídica, é problema para quem hace planos, para quem hace planificação, para quem tem que tomar decisões de inversões e outras. E esta instabilidade cria, muitas vezes, inseguridade jurídica, porque, naturalmente, que as alterações, os cambios, vão provocar problemas dessa natureza. A questão da participação, todos sabemos e todos falamos que dos principais problemas dos planos é que se os planos não são como se diz, apropriados por los destinatários finais, as populações, as comunidades, não vão funcionar. Mais grave em Portugal é todavia que os planos muitas vezes não são apropriados pelos decisores políticos locais, nacionais e regionais. Há planos cujos alcaides, ministros ou presidentes das regiões não os conhecem, não sabem as opções estratégicas e políticas que contêm. Ou seja, podemos falar que a gente, as comunidades, os cidadãos têm que participar na elaboração dos planos, mas as decisões que os planos contêm têm, sobretudo, que comprometer o nível político, porque a implementação vai depender do grau de compromisso político que cada entidade tem relativamente aos planos. E essa questão, para mim, é muito importante. As outras são comuns e podemos passar. Nós temos sistema, como se diz em termos de broma, perfeito, só que não funciona. É sistema perfeito porque está tudo pensado. É sistema piramidal, que funciona em cascata, tem que haver plano nacional, o plano nacional vai averter nos planos regionais, os planos regionais vão averter nos planos de mancomunidade intermunicipais e os planos de mancomunidade vão averter nos planos municipais e os planos municipais nos planos de detalhe ou nos planos de urbanização. É perfeito. Se o mundo funcionasse assim, creio que teríamos um modelo que seria capaz. Só que o modelo não funciona porque, por exemplo, vamos a ver adelante, quando os municípios fizeram todos os seus planos, não havia um único plano regional implementado, não havia plano nacional implementado e, portanto, o território nacional tinha 308 planos, todos diversos, que não conectavam. Por exemplo, havia zonas na fronteira que, num lado, eram áreas agrícolas protegidas, do outro lado, eram áreas urbanizáveis. Portanto, o modelo é tão complexo e tão perfeito que não serve de pouco. Mas é este modelo e esta filosofia que continua a marcar a política de ordenação de território, de política pública de ordenamento de território em Portugal. E tem aspectos positivos, como veremos, não tem só aspectos negativos. Bom, a lei é uma lei muito interessante porque tem conjunto de objetivos, conjunto de compromissos, mas tem uma particularidade que eu não sei todavia se não é interessante refletir para Guatemala sobre ela. Na lei portuguesa não importa o método de elaboração do plano. O que importa é que o plano tem que ter conjunto de requisitos e conjunto de contenidos que são essenciais. O plano tem que fazer várias coisas. Uma delas tem que classificar o uso do suelo
y tiene que cualificar la intensidad de ocupación, tiene que definir un conjunto de opciones, por ejemplo, en términos de inversiones en materia de carreteras o en materia de equipamientos de sanidad o de educación, y eso es obligatorio. Y por tanto tiene aquí una articulación obligatoria entre el nivel municipal y los varios ministerios que tienen decisiones y toman decisiones de inversión pública en cada municipio. Y esa parte de coordinación y de articulación es una parte que tiene funcionado más o menos bien y con resultados que son interesantes. Una otra parte es que nosotros tenemos un sistema, como decía, muy complexo, con 4 tipos diferentes de instrumentos. Tenemos los instrumentos de desarrollo territorial, que são instrumentos programáticos, estratégicos, são instrumentos que não vinculam as entidades privadas, mas vinculam, ou deveriam vincular, as entidades públicas, e são instrumentos que deveriam definir as grandes opções de desenvolvimento para o território, para cada setor ou para cada domínio de intervenção. Depois temos os instrumentos de planificação territorial, que são os planos municipais. No passado havia outros planos, por exemplo, os planos de características especiais para áreas protegidas, para áreas, para cuencas hidrográficas. A nova lei disse que é o único plano que tem a capacidade de vincular as entidades particulares, os proprietários e as entidades particulares, são os planos diretos municipais. Ou seja, o Estado tem que transpor para os planos municipais as obrigações e as responsabilidades que existem a cada nível local. Por exemplo, quando há áreas protegidas ou quando há áreas de proteção especial, têm que estar no plano e não pode haver vários planos sobre o mesmo pedaço do território. Em los anos 90, final dos anos 90, havia pedaços do território nacional que tinham 25 planos que tinham incidência sobre o mesmo hectare de território. Depois, os instrumentos de política setorial, seja os planos nacional de carreteras, seja o plano nacional de água, seja a estratégia para o câmbio climático, enfim, são planos que têm incidência sobre o território e que têm também um caráter programático, mas que comprometem as entidades respectivas. E depois, os instrumentos de caráter especial, que, como dizia, são os instrumentos para áreas frágeis ou áreas de risco, que têm tratamento, por exemplo, a erosão costeira, os problemas que existem em toda a costa de Portugal, como viram, têm uma grande frente de costa marítima, têm um plano especial que controla, de alguma forma, o uso do solo. E há, por exemplo, uma outra particularidade, vou introduzir porque numa conversa com alguém me chamou a atenção para isso. Nós temos em Portugal um regime muito particular que é o domínio público. Por exemplo, os rios, navegáveis ou não, as carreteras, etc., têm uma área de proteção que é variável entre 10, 30, 100 metros, que, mesmo sendo propriedade de um privado, tem uma tutela pública, ou seja, o Estado, o interesse público se sobrepõe ao interesse privado e não há utilização alguma dessa margem. Por exemplo, estes planos, instrumentos de caráter especial, fazem a regulamentação exatamente desses espaços que são de domínio público, seja nas praias, seja nas margens dos rios, seja nas margens das carreteras ou de todas as infraestruturas públicas. Bom, quais são os planos de caráter estratégico? Teremos um Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, teremos planos regionais de ordenação do território, e temos planos intermunicipais de ordenação do território. O plano nacional, há agora, creio que quase 10 anos que ha sido elaborado, acaba de ser revisto, a fase de discussão pública está a terminar, e é um plano que tem muitas boas intenções, alguns resultados, não tanto assim, mas tem algumas coisas importantes. Por exemplo, o sistema urbano, ou o modelo territorial que vai condicionar todos os outros planos, porque há uma visão para o país com o sistema, por exemplo, de comunicações, conectividade, as grandes infraestruturas, as grandes redes, e com o sistema urbano é definido neste plano.
tem também, por exemplo, para os riscos, os sistemas de conectividade. Ou seja, é um quadro que permite, depois, desarrollar os planos regionais e os planos municipais. O posicionamento de cada cidade ou de cada território no quadro nacional depende muito de la estrategia nacional. Es un plan participado donde los alcaldes de la Asociación Nacional de Municipios, de Municipalidades, participan activamente, o sea, es un ejercicio que tiene alguna participación, mas es un ejercicio importante, por ejemplo, para cada 7 años hay un marco de financiación comunitaria para el país y este plan es importante, fundamental para, por ejemplo, definir cuáles son los investimentos en ferrovía o en el sector ferroviario o en las carreteras o otro tipo de equipamientos. Aparte de los riesgos, también los riesgos es muy importante porque hay un conjunto de otros planes que dependen de lo que es definido acá. Para los planes regionales, creo que neste momento há um único plano aprovado e implementado. Inicialmente teníamos planos de pequena dimensão. O primeiro foi el verde, a zona verde a norte, é a zona onde se produz o vino del Porto, é uma zona de montanha com problemas muito particulares, mas tem um potencial agrícola e turística muito forte e havia vários pequenos planos mais pequenos para todo o país. E há 10 anos o governo decidiu fazer 5 planos, um para cada região administrativa. Nosotros participamos en la equipa que hizo el Plan del Norte, fue un proceso muy largo, muy participado. Los planos hace 8 años que aguardan una decisión para ser aprobados. O sea, o trabalho técnico durou 3 anos e há problemas políticos de concertação muito complicados, muito difíceis e tem sido muito complicado implementar este tipo de planos porque nós não temos um nível político regional. O responsável pelo plano é um funcionário, um dirigente do Ministério da Planificação que depende diretamente do governo. Não tem a capacidade nem a autonomia de negociar de uma forma mais dura certas opções ou certas apostas estratégicas. E, portanto, há aqui um problema. Nós tivemos um referendo nacional para aprovar regiões administrativas no continente em 98. O referendo foi não. O país votou contra, os portugueses votaram contra a regionalização e en este momento estamos falando de novo de volver a ser um referendo para instituir este tipo de estruturas. Mas estes planos são planos importantes para 3 ou 4 dimensões, por exemplo, a dimensão do sistema urbano, das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, os equipamentos, as áreas protegidas, os suelos agrícolas, ou seja, são planos de natureza mais estratégica e que têm opções políticas a largo prazo. Temos depois planos intermunicipais. Outro fracasso total, o único que existe é este, que lo hicimos em nossa universidade. Como dizia, el Duero é Patrimônio Mundial da Humanidade e a Unesco nos exigiu um plano para comprometer os municípios em la gestão do paisaje. E é um plano que, sobretudo, el Douro é uma zona de montanha com pendentes muito fortes, com terraças onde se cultiva o vinho del Porto, tem um valor paisagístico, cultural, histórico muito forte, e aqui o plano, sobretudo, define determinadas orientações para a plantação da vinha, para a manutenção do paisagem, da estrutura física e de vários dos povoados que são tradicionais. Há um conjunto de medidas de proteção e salvaguarda para garantizar que a gestão do bem cultural se hace em los melhores termos. Mas é o único que existe implementado em Portugal. A nível municipal temos 3 tipos de planos. Não entendi bem se passa o mesmo em Guatemala, mas teremos os planos diretos municipais, que o diretor tem a mesma filosofia, ordenação e desenvolvimento. Já veremos que esse é um problema. Depois há planos de urbanização para centros urbanos
y hay planes de detalle para desarrollo de determinado tipo de áreas, nuevas áreas o de áreas recualificadas. Los planes directores municipales, el país está cubierto con 308 planes directores municipais. Son planes, por exemplo, a la derecha temos o plano de Porto. Porto é uma cidade, é um plano urbano. Não hace muito sentido fazer um plano diretor municipal que tem outras preocupações. Um plano de urbanização era suficiente, mas como eles são obrigatórios para todos os municípios, Porto teve que fazer. O plano de la esquerda é do município rural, tem algumas áreas urbanas, sobretudo tem uma área de bosque e agrícola. Os planos municipais em Portugal têm duas cartas fundamentais. Uma carta de ordenação do território, que tem a classificação do solo. Nós separamos solo rústico e solo urbano, e depois dentro de cada classe de solo há diferentes categorias, e essencialmente é a carta positiva que regula o uso. E depois há uma carta de condicionantes, onde todo tipo de condicionantes impostas por outros planos, seja planos especiais, seja planos nacionais, funciona como uma limitação ao uso do solo. Por exemplo, la Reserva Agrícola Nacional são solos que têm regime aprovado no Congresso e que define em que termos se pode usar aquele solo para outros fins que não agrícolas. Não sei se me dizem entender. E, portanto, os planos diretores municipais têm essas características. E depois temos os planos de urbanização, que são planos clássicos de urbanização, que existem, veremos que não são obrigatórios, enquanto os planos diretores municipais, todos os municípios têm que ter um plano efetivo, e se não os têm, não têm acesso à financiação do Estado e não podem fazer operações de expropriação de terras, por exemplo, de suelo, para fazer inversões municipais, construir carreteras ou construir outro tipo de coisas. O plano lhes faculta várias facilidades para fazer uma gestão do suelo na base do interesse público. Se o município quer construir uma escola e não tem um acordo com o proprietário para comprar o terreno, a lei lhe permite, se o espaço para a escola está definido no plano diretor municipal, de fazer uma expropriação por interesse público. Sobretudo, depois de 1986, quando entramos na União Europeia, houve uma financiação muito importante para infraestruturas e outro tipo de equipamentos coletivos, e aí era importante haver esta facilidade para poder realizar esse tipo de inversões. E depois os planos de detalhe, que são conhecidos e são similares, permitem desenvolver o plano diretor municipal. É um plano que define uso e parâmetros urbanísticos genéricos. Para determinado tipo de inversões é necessário desenvolver e definir um conjunto de princípios com mais detalhe. Os planos setoriais, como eu dizia, há vários planos setoriais, 4 exemplos: o Plano Nacional da Água, o Plano Rodoviário Nacional, o Plano Ferroviário e a Estratégia Nacional para os Cambios Climáticos. São planos que têm incidência no território e essa incidência, mas há outros, de vivenda, há um plano de vivenda, de recursos geológicos, de comunicações, de energia, há um plano nacional de energia com uma definição muito clara das grandes opções em termos de corredores de transporte, por exemplo, porque durante a manhã não ouvimos falar de energia. Hoje é um problema muito complicado a ser novas carreteras de energia, porque todos estes planos são por o marco legal europeu, têm que ser submetidos a uma avaliação ambiental estratégica, que é uma avaliação muito complicada, e depois avaliação de impacto, e há muitas dificuldades em construir novos canais para transporte de energia, e é muito importante, a nível municipal, que haja uma concertação para os poder fazer. Bom, os planos especiais, ordenamento de la orilla costeira, áreas protegidas, das cuencas de água, enfim, outro tipo de planos. O sistema é um sistema muito complexo, com planos a nível nacional, regional, intermunicipal e municipal, com uma articulação
muy complicada y vamos a ver as implicações que tem este modelo complexo, e depois com instrumentos de diferente tipo, de desenvolvimento, planificação e de caráter especial. Bom, nós os primeiros, um balanço muito rápido, não sei quanto tempo tenho mais. ¿10 minutos? Ok. Bom, a primeira experiência foi uma experiência muito interessante. O marco legal era como se dizia durante a manhã, muito lindo, hermoso, fantástico, mas não funcionava. A ideia de combinar, de agregar planificação física com desenvolvimento num plano que al final vai ser um plano de definição do uso do suelo, é uma boa ideia, mas cria muitos problemas, muitas dificuldades. O grande objetivo era um objetivo muito parecido, creio, com o objetivo que os outros têm agora. Os anos 80 foram anos de grande crescimento urbano em Portugal, uma expansão descontrolada de todo o tecido urbano. Não havia capacidade financeira para levar infraestruturas a todo o lado, energia, águas residuais, abastecimento de água, carreteras, e era um problema com duas dimensões, a dimensão de risco e a dimensão financeira, porque não havia capacidade de infraestruturar todo o território para as dinâmicas urbanas que empezavam a tomar conta do país. E, ao mesmo tempo, de criar participação pública. Em 8 anos, solamente 5 municípios concretizaram seus planos e os implementaram. Em 90, uma nova lei e com uma regra muito autoritária, muito ditatorial, mas que funcionou. O governo, como estávamos pensando um novo ciclo de financiação comunitária europeia, disse que os municípios que não tiverem planos aprovados não podem aceder aos fundos europeus. Porque os fundos europeus são para construir carreteras, são para construir infraestruturas. E se não há um quadro estratégico e de ordenação para fazer essas infraestruturas, vamos a inverter muita plata para fazer algo que não tem racionalidade ou não está otimizado. E, ao mesmo tempo, a expropriação de suelos de titularidade pública era muito importante, porque era necessário construir novos equipamentos, novas carreteras, e havia muitas dificuldades de obter suelo para os equipos públicos e para as infraestruturas. E havia necessidade de um marco legal muito expedito e muito eficaz para poder obter esse suelo para fins públicos. E, por outro lado, necessário de simplificar o marco inicial, muito complexo e muito ambicioso. Em poucos anos, 9 anos, 250 municípios aprovaram seus planos e pensaram a regular o solo com eles. O balanço desses primeiros planos é que nada do que se expectava aconteceu. A gestão do solo não foi mais clara nem mais sencilla. O permisso urbanístico continua a ser muito longo e não era muito complicado. Os planos não controlaram a expansão urbana, porque havia no marco legal conjunto de excepções muito grandes e, portanto, havia quadro marco bem definido, mas com excepções que permitiam continuar a construir em solo rural, continuar a criar dinâmicas de suburbanização com problemas muito graves. A gestão urbanística que os municípios passaram a ser, ou haciam, também não foi muito rápida, e havia uma vinculação do setor privado. Os privados estavam vinculados com os planos e o setor público não estava vinculado. Os ministérios o Ministério da Educação continuava a instalar e construir escolas onde lhe interessava, sem falar com os municípios e sem articular todo este tipo de problema. E, por outro lado, os planos não tinham a dimensão de programação financeira nem de dimensão estratégica. Ou seja, foi um fracasso muito grande, porque os planos não limitaram, não condicionaram o caos urbanístico
que se vivió en la década de 90 y la década de hasta 2005-2007. Problemas, por que é que os planos não funcionaram? Os planos, na maior parte dos casos, foram hechos por empresas privadas que eram contratadas para os municípios para fazer os planos, porque era obrigatório, era necessário para aceder aos fundos e havia informação muito escassa e muito desatualizada, indicadores muito pobres e insuficientes, cartografia muito desatualizada também, os equipos técnicos não tinham experiência e havia conhecimento muito limitado dos territórios, lo disseram aqui esta manhã, que não permitia planear para os territórios em concreto. Sim. Carências técnicas significativas em algumas áreas disciplinares, também condicionantes e limitações políticas muito grandes, a sensibilidade dos alcaides e dos dirigentes da administração e dos governantes era muito baixa, os planos eram elaborados sem uma participação direta e uma apropriação de sua parte dos objetivos e da estratégia dos planos, capacidade técnica muito reduzida, falta de técnicos e pouca experiência, uma incoerência muito grande do modelo, havia planos municipais, mas não havia planos regionais e o plano nacional não estava hecho, uma visão muito normativa dos planos. O plano se reduzia a uma coisa muito simples, saber onde se podia edificar ou não. A gente, os políticos, os técnicos, a única preocupação era saber quais são os suelos que podem ter capacidade de edificação e os outros não têm. Era de uma pobreza muito grande. E condicionantes legais e burocráticas muito grandes, um sistema muito rígido, muito burocratizado. Podemos falar um pouco mais sobre esta dimensão, e planos que demoravam 7 anos a ser concluídos, porque o processo era muito complexo. Bom, tivemos uma segunda fase com toda esta experiência nos anos 2000, em que o modelo foi simplificado, em que a experiência acumulada serviu de algo, em que as universidades, por exemplo, se pensaram a apoiar os municípios e a criar um trabalho de bases na produção de cartografia, na produção de informação para apoiar estes exercícios, e creio que o país melhorou muito, ou os planos melhoraram muito, mesmo com todas as insuficiências e com as limitações. Hoje temos planos muito mais consistentes, muito mais eficazes e com uma resposta muito mais adequada aos problemas de organização territorial que há no país. Por exemplo, estes são os vários. Esta é a carta dos municípios que fizeram com suas próprias capacidades técnicas os planos. Hoje em dia, há muitos mais municípios que fazem os planos internamente e que não vão buscar equipos privados. Há trabalho, por exemplo, que é o resultado dos contributos dos planos diretores para os riscos ou para a proteção das zonas mais frágeis, que resulta do trabalho que foi desenvolvido ao nível local. Mas há aspectos muito complicados. Continuamos a ter um marco legal muito complexo, com modificações constantes, continuamos a ter falta de vários planos em vários níveis do sistema, os planos continuam a ser muito normativos e muito zonificados e continua a haver planos muito desiguais em termos de estratégia e de programação. Essencialmente, eu termino aqui com este slide. Nós outros temos em Portugal 5 ou 6 problemas para resolver. A última lei aprovada vai nesse sentido. O primeiro é a expansão urbana e desordenada e uma fragmentação do tecido urbano. Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, do ponto de vista da organização dos territórios, é o maior problema que o país tem neste momento. Problemas de degradação de solos, desertificação e de riscos muito acentuados. Florestais, mas de toda a natureza, que os câmbios climáticos vão agravar ainda mais. Áreas residenciais com degradação da qualidade, nomeadamente por causa da mobilidade e dos modelos de mobilidade que temos, com uma utilização na pressão do automóvel e da circulação viária muito forte.
no hay una articulación entre los presupuestos de los municipios, del Estado y de otros organismos y los planos. Es una falla grave porque no habiendo articulación, no habiendo plata para concretizar las opciones de los planos, es un problema mayor. Una gran dificultad de coordinación, sobre todo entre los varios sectores de la administración central y los municipios y las entidades privadas. Y finalmente un centralismo muy fuerte que se está acentuado. Nuestro sistema administrativo y sistema de gobierno es muy centralizado y hace con que es muy difícil trabajar num sistema de planificação que precisa de estar na proximidade e na cercania, de olhar para os problemas de uma forma muito mais próxima dos cidadãos e das suas dificuldades, para resolver problemas que são decididos na capital por gente que não conhece o país, a par de ler alguns relatórios, alguns documentos, alguns papéis, e que continua a decidir sobre o essencial da política da planificação do território em Portugal. E, portanto, terminava como pensei, dizendo que o ordenamento do território tem estas três dimensões e tem, sobretudo, que ter uma proximidade ao território e uma proximidade aos agentes do território, e é muito exigente nesta dimensão de articulação e coordenação. É um exercício muito complexo, muito difícil, mas é um exercício indispensável e incontornável, porque os erros que cometemos hoje nos tira competitividade, nos aumenta os riscos e as ameaças sobre o futuro, agrava a vulnerabilidade dos territórios e, naturalmente, que os problemas se vão avolumando e teremos cada vez mais dificuldades de lutar com eles. Ou seja, sem planificação não há futuro. Gracias.